Olá pessoal, bem-vindos a mais um vídeo deste canal. E hoje é domingo e é dia de ler um conto para vocês. E hoje vamos ler mais um conto do livro Contos Fluminenses de Machado de Assis. E hoje vocês estão vendo que eu estou num cenário diferente, né? Porque lá onde eu sempre fico hoje está muito barulho. E então eu vim para cá para ser mais silencioso, para vocês poderem ouvir o que eu tenho para falar, né? Esse é aquele projeto que eu comecei a fazer, onde eu vou ler contos para vocês. E espero que vocês gostem e acompanhem. Bom, deixa eu me apresentar. Se você me acompanha, você sabe que eu sou a Elaine e eu gosto sempre de trazer novidades para o canal. E esse é um novo projeto que eu estou criando. E bora lá começar com mais um Domingo Te Conto. Luiz Soares, esse é o nome do conto. Trocar o dia pela noite, dizia Luiz Soares, é restaurar o império da natureza, corrigindo a obra da sociedade. O calor do sol está dizendo aos homens que vão descansar e dormir, ao passo que a frescura relativa da noite é a verdadeira estação em que se deve viver. Livre em todas as minhas ações, como quero sujeitar-me à lei absurda que a sociedade me impõe. Velarei de noite, dormirei de dia. Contrariamente a vários ministérios, Soares cumpria esse programa com um escrúpulo digno de uma grande consciência. A aurora para ele era o crepúsculo era a aurora. Dormia 12 horas consecutivas durante o dia, quer dizer, das 6 da manhã às 6 da tarde. Almoçava às 7 e jantava às 2 da madrugada. Não ceava. A sua ceia limitava-se a uma xícara de chocolate que o criado lhe dava às 5 horas da manhã, quando ele entrava para casa. Soares engolia o chocolate, fumava 2 charutos, fazia alguns trocadilhos com o criado, lia uma página de algum romance e deitava-se. Não lia jornais, achava que um jornal era a coisa mais inútil deste mundo. Depois da Câmara dos Deputados, das obras dos poetas e das missas. Não quer isto dizer que Soares fosse ateu em religião, política e poesia. Não, Soares era apenas indiferente. Olhava para todas as grandes coisas com a mesma cara com que via uma mulher feia. Podia vir a ser um grande perverso. Até então era apenas uma grande inutilidade. Graças a uma boa fortuna que lhe deixara o pai, Soares podia gozar a vida que levava, esquivando-se a todo o gênero de trabalho, e entregue somente aos instintos de sua natureza e aos caprichos do seu coração. Coração é talvez demais. Era duvidoso que Soares o tivesse. Ele mesmo o dizia. Quando alguma dama lhe pedia que ele a amasse, Soares respondia: minha rica pequena, eu nasci com a grande vantagem de não ter coisa nenhuma dentro do peito, nem na cabeça. Isso que chamam juízo e sentimento são, para mim, verdadeiros mistérios. Não os compreendo porque os não sinto. Soares acrescentava que a fortuna suplantara a natureza, deitando-lhe no berço em que nasceu em boa soma de contos de réis. Mas esquecia que a fortuna, apesar de generosa, é exigente, e quer da parte de seus afilhados algum esforço próprio. A fortuna não é Danaide. Quando vê que o tonel esgota a água que se lhe põe dentro, vai levar os seus cântaros a outra parte. Soares não pensava nisso. Cuidava que os seus bens eram renascentes como as cabeças de hidra antiga. Gastava as mãos largas e os contos de réis, tão dificilmente acumulados por seu pai, escapavam-se-lhe das mãos como pássaros sequiosos por gozarem do ar livre. Achou-se, portanto, pobre quando menos o esperava. Um dia de manhã, quer dizer, as Aves Marias, os olhos de Soares viram escritas as palavras fatídicas do festim babilônico. Era uma carta que o criado lhe entregara, dizendo que o banqueiro de Soares o havia deixado à meia-noite. O criado falava como o amo vivia. Ao meio-dia, chamava meia-noite. Já te disse, respondeu Soares, que eu só recebo cartas dos meus amigos, ou então de alguma rapariga, bem sei. É por isso que lhe não tenho dado as cartas que o banqueiro tem trazido há um mês. Hoje, porém, o homem disse que era indispensável que lhe desse esta carta. Soares sentou-se na cama e perguntou ao criado meio alegre e meio zangado: então tu és criado dele ou meu? Meu amo, o banqueiro disse que se trata de um grande perigo. Que perigo? Não sei. Deixa eu ver a carta. O criado entregou-lhe a carta. Soares abriu-a e leu-a 2 vezes. Dizia a carta que o rapaz não possuía mais
que 6 contos de réis. Para Soares, 6 contos de réis eram menos que 6 vinténs. Pela primeira vez na sua vida, Soares sentiu uma grande comoção. A ideia de não ter dinheiro nunca lhe havia acudido ao espírito. Não imaginava que um dia se achasse na posição de qualquer outro homem que precisava de trabalhar. Almoçou sem vontade e saiu. Foi ao casar. Os amigos acharam-no triste. Perguntaram-lhe se era alguma mágoa de amor. Soares respondeu que estava doente. As Laís da localidade acharam que era de bom gosto ficarem tristes também. A consternação foi geral. Um dos seus amigos, José Pires, propôs um passeio a Botafogo para distrair as melancolias de Soares. O rapaz aceitou, mas o passeio a Botafogo era tão comum que não podia distraí-lo. Lembraram-se de ir ao Corcovado, ideia que foi aceita e executada imediatamente. Mas que há que possa distrair um rapaz nas condições de Soares? A viagem ao Corcovado apenas lhe produziu uma grande fadiga. Aliás, útil, porque na volta dormiu o rapaz o sono solto. Quando acordou, mandou dizer ao Pires que viesse falar-lhe imediatamente. Daí a 1 hora parava um cano à porta. Era o Pires que chegava, mas acompanhado de uma rapariga morena que respondia ao nome de Vitória. Entraram os dois pela sala de Soares, com a franqueza e o estrépito naturais entre pessoas de família. Não está doente? Perguntou Vitória ao dono da casa. Não, respondeu esse. Mas por que veio você? É boa? Disse José Pires. Veio porque é a minha xícara inseparável. Queria falar-me em particular? Queria. Pois falemos aí em qualquer canto. Vitória fica na sala vendo os álbuns. Nada, interrompeu a moça. Nesse caso, vou-me embora. É melhor. Só imponho uma condição. É que ambos hão de ir depois lá para casa. Temos seata. Valeu, disse Pires. Vitória saiu. Os dois rapazes ficaram sós. Pires era o tipo de bisbilhoteiro e leviano. Enlixeirando novidade, preparava-se para instruir-se de tudo. Lisonjeava-o a confiança de Soares e adivinhava que o rapaz ia comunicar-lhe alguma coisa importante. Para isso, assumiu um ar condigno com a situação. Sentou-se comodamente em uma cadeira de braços, pôs o castão da bengala na boca e começou o ataque com estas palavras. Estamos sós. O que me queres? Soares confiou-lhe tudo. Leu-lhe a carta do banqueiro, mostrou-lhe em toda a nudez a sua miséria. Disse-lhe que naquela situação não havia solução possível e confessou ingenuamente que a ideia de suicídio o havia alimentado durante longas horas. Um suicídio? Exclamou Pires. Está doido? Doido, respondeu Soares. Entretanto, não vejo outra saída neste beco. Demais, é apenas meio suicídio, porque a pobreza já é meia morte. Convenho que a pobreza não é coisa agradável. Pires interrompeu-se, uma ideia súbita atravessou-lhe o espírito. A ideia de que Soares acabasse a conferência por perder-lhe dinheiro. Pires tinha um preceito na sua vida. Era não emprestar dinheiro aos amigos. Não se empresta sangue, dizia ele. Soares não reparou na frase cortada do amigo e disse: viver pobre depois de ter sido rico é impossível. Nesse caso, que me queres tu? Perguntou Pires, a quem pareceu que era bom atacar o touro de frente. Inútil conselho, pois que já tens uma ideia fixa. Entretanto, confesso que não se deixa a vida com facilidade, e má ou boa, sempre custa morrer. Por outro lado, ostentar a minha miséria diante das pessoas que me viram rico é uma humilhação que eu não aceito. Que farias tu no meu lugar? Homem, respondeu Pires, há muitos meios. Venha um. Primeiro meio, vai para Nova York e procura uma fortuna. Não me convém. Nesse caso, fico no Rio de Janeiro. Segundo meio, arranja um casamento rico. É bom de dizer, onde está este casamento? Procura. Não tens uma prima que gosta de ti? Creio que já não gosta. E demais não é rica. Tem apenas 30 contos. Despesa de 1 ano. É um bom princípio de vida. Nada. Outro. Terceiro meio. E o melhor. Vai à casa do teu tio. Angaria-lhe a estima. Disse que estás arrependido da vida passada. Aceita o emprego. Enfim, vê se te constituístes seu herdeiro universal. Soares não respondeu. A ideia pareceu-lhe boa. Aposto que te agrada o terceiro meio, perguntou Pires rindo. Não é mal. Aceito bem, sei que é difícil e demorado, mas eu não tenho muitos à escolha. Ainda bem, disse Pires, levantando-se. Agora, o que se quer é algum juízo. Há de custar-te o sacrifício, mas lembra-te que é o meio único que deteres dentro de pouco tempo uma fortuna. Teu tio é um homem achacado de moléstias. Qualquer dia bate a bota.
Aproveite o tempo. Agora vamos à ceia da vitória. Não vou, disse Soares. Quero acostumar-me desde já a viver vida nova. Bem, adeus. Olha, confie-te isto a ti só. Guarda-me em segredo. Sou um túmulo, respondeu Pires, descendo a escada. Mas no dia seguinte, já os rapazes e raparigas sabiam que Soares ia fazer-se anacoreta, por não ter dinheiro nenhum. O próprio Soares reconheceu isto no rosto dos amigos. Todos pareciam dizer-lhe: é pena, que pândego vamos nós perder. Pires nunca mais o visitou. Ficou pobre. Deixa eu virar esse lado um pouco. O tio de Soares chamava-se o Major Luiz da Cunha Vilela e era, com efeito, um homem já velho e adoentado. Contudo, não poderia dizer que morreria cedo. O Major Vilela observava um rigoroso regime que lhe ia entretendo a vida. Tinha uns bons 60 anos. Era um velho, alegre e severo ao mesmo tempo. Gostava de rir, mas era implacável com os maus costumes. Constitucional por necessidade, era no fundo de sua alma absolutista. Chorava pela sociedade antiga, criticava constantemente a nova. Enfim, foi o último homem que abandonou a cabeleira de rabicho. Vivia o Major Vilela em Catumbi, acompanhado de sua sobrinha Adelaide, e mais uma velha parenta. A sua vida era patriarcal, portando-se pouco ou nada com o que ia por fora. O Major entregava-se todo ao cuidado de sua casa, onde poucos amigos e alguns familiares da vizinhança iam ver e passar as noites com ele. O Major conservava sempre a mesma alegria, ainda nas ocasiões em que o reumatismo o prostrava. Os reumáticos dificilmente acreditarão nisto, mas eu posso afirmar que era verdade. Foi um dia de manhã, felizmente, que o Major não sentia a menor achaque e ria e brincava com as duas parentas que Soares apareceu em Catumbi, à porta do tio. Quando o Major recebeu o cartão com o nome do sobrinho, supôs que era alguma caçoada. Podia contar com todos em casa, menos o sobrinho. Fazia já 2 anos que eu não via. Entre a última e a penúltima vez, tinha mediado 1 ano e meio. Mas o moleque disse-lhe tão seriamente que o nhonhô Luiz estava na sala de espera, que o velho acabou por acreditar. Que te parece, Adelaide? A moça não respondeu. O velho foi à sala de visitas. Soares tinha pensado no meio de aparecer ao tio. Ajoelhar-se era dramático demais. Cair-lhe nos braços exigia certo impulso íntimo, que ele não tinha. Além de que, Soares vexava-se de ter, ou fingir, uma comoção. Lembrou-se de começar uma conversação alheia ao fim de que o levava lá, e acabar por confessar-se disposto a arrepiar carreira. Mas esse meio tinha o inconveniente de fazer proceder a reconciliação por um sermão, que o rapaz dispensava. Ainda não se resolvera a aceitar um dos muitos meios que lhe vieram à ideia, quando o Major apareceu à porta da sala. O Major parou à porta, sem dizer palavra, e lançou sobre o sobrinho um olhar severo e interrogador. Soares hesitou um instante, mas como a situação podia prolongar-se em benefício seu, o rapaz seguiu o movimento natural. Foi ao tio e estendeu-lhe a mão. Meu tio, disse ele, não preciso dizer mais nada. O seu olhar diz-me tudo. Fui pecador e, arrependendo-me, aqui estou. O Major estendeu-lhe a mão, que o rapaz beijou com respeito de que era suscetível. Depois encaminhou-se para uma cadeira e sentou-se. O rapaz ficou em pé. Se o teu arrependimento é sincero, abro-te a minha porta e o meu coração. Se não é sincero, podes ir embora. Há muito tempo que não frequento a casa da ópera. Não gosto de comediantes. Soares protestou que era sincero. Disse que foi dissipado e doido, mas que aos 30 anos era justo ter juízo. Reconhecia agora que o tio sempre tivera razão. Supôs ao princípio que era simples rabugices de velho, e mais nada. Mas não era natural essa leviandade num rapaz educado no vício? Felizmente, corrigia-se a tempo. O que ele agora queria era sentar em bom viver e começava por aceitar o emprego público, obrigar-se a trabalhar e fazer-se sério. Tratava-se de ganhar uma posição. Ouvindo o discurso de que fiz o extrato acima, o Major procurava adivinhar o fundo do pensamento de Soares. Seria ele sincero? O velho concluiu que o sobrinho falava com a alma nas mãos. A sua ilusão chegou ao ponto de ver-lhe uma lágrima nos olhos. Lágrima que não apareceu, nem mesmo fingida. Quando Soares acabou, o Major estendeu-lhe a mão e apertou a que o rapaz lhe estendeu também. Creio, Luiz, ainda bem que te arrependeste a tempo. Isso que vivias não era vida nem morte. A vida é mais digna e a morte mais tranquila do que a existência que
malbarataste. Entras agora em casa como um filho pródigo. Terás o melhor lugar na mesa. Esta família é a mesma família. O major continuou por esse tom. Soares ouviu a pé quedo o discurso do tio. Dizia consigo que era a amostra da pena que ia sofrer e um grande desconto dos seus pecados. O major acabou levando o rapaz para dentro, onde os esperava o almoço. Na sala de jantar estavam Adelaide e a velha parenta, a senhora Antônia de Moura Vilela. Recebeu Soares com grandes exclamações que envergonharam sinceramente o rapaz. Quanto a Adelaide, apenas o cumprimentou com um olhar para ele. Soares retribuiu o cumprimento. O major reparou na frieza, mas parece que sabia alguma coisa, porque apenas deu uma risadinha amarela, coisa que lhe era peculiar. Sentaram-se à mesa e o almoço correu entre as pilhérias do major. As recriminações da senhora Antônia, as explicações do rapaz e o silêncio de Adelaide. Quando o almoço acabou, o major disse ao sobrinho que fumasse. Concessão enorme que o rapaz a custo aceitou. As duas senhoras saíram, ficaram os dois à mesa. Estás então disposto a trabalhar? Estou, meu tio. Bem, vou ver se te arranjo um emprego. Que emprego preferes? O que quiser, meu tio. Contanto que eu trabalho, bem, levarás amanhã uma carta minha a um dos ministros. Deus queira que possas obter um emprego sem dificuldade. Quero ver-te trabalhador e sério. Quero ver-te homem. As dissipações não produzem nada, a não ser dívidas e desgostos. Tem dívidas? Nenhuma, respondeu Soares. Soares mentia. Tinha uma dívida de alfaiate relativamente pequena. Queria pagá-la sem que o tio soubesse. No dia seguinte, o major escreveu a carta prometida, que o sobrinho levou ao ministro, e tão feliz foi, que daí um mês estava empregado em uma secretaria com um bom ordenado. Cumpre fazer justiça ao rapaz. O sacrifício que fez de transformar os seus hábitos de vida foi enorme, e a julgá-lo pelos seus antecedentes, ninguém o julgara capaz de tal. Mas o desejo de perpetuar uma vida de dissipação pode explicar a mudança e o sacrifício. Aquilo na existência de Soares não passava de um parênteses mais ou menos extenso. Almejava por fechá-lo e continuar o período como havia começado, isto é, vivendo com Aspásia e pagodeando com Alcibíades. O tio não desconfiava de nada, mas temia que o rapaz fosse novamente tentado à fuga, ou porque o seduzisse a lembrança das dissipações antigas, ou porque o aborrecesse a monotonia e a fadiga do trabalho. Com o fim de impedir o desastre, lembrou-se de inspirar-lhe ambição política. Pensava o major que a política seria um remédio decisivo para aquele doente, como se não fosse conhecido que os louros de Lovelace e os de Turgot andam muita vez na mesma cabeça. Soares não desanimou o major. Disse que era natural acabar a sua existência na política e chegou a dizer que algumas vezes sonhara com uma cadeira no parlamento. Pois eu verei se te posso arranjar isso, respondeu o tio. O que é preciso é que estudes a ciência da política, a história do nosso parlamento e do nosso governo. E principalmente é preciso que continues a ser o que és hoje, um rapaz sério. Se bem o dizia o major, melhor o fazia Soares, que desde então meteu-se com os livros e lia com afinco as discussões das câmaras. Soares não morava com o tio, mas passava lá todo o tempo que lhe sobrava do trabalho. E voltava para casa depois do chá, que era patriarcal e bem diferente das seatas do antigo tempo. Não afirmo que entre as duas faces da existência de Luís Soares não houvesse algum elo de união e que o imigrante das terras de Nido não fizesse de quando em quando alguma excursão à pátria. Em todo caso, essas excursões eram tão secretas que ninguém sabia delas, nem talvez os habitantes das referidas terras, com exceção dos poucos escolhidos para receberem o expatriado. O caso era singular, porque naquele país não se reconhece o cidadão naturalizado estrangeiro, ao contrário da Inglaterra, que não dá aos súditos da rainha o direito de escolherem outra pátria. Soares encontrava-se de quando em quando com Pires. O confidente do convertido manifestava a sua amizade antiga, oferecendo-lhe um charuto de Havana e contando-lhe algumas boas fortunas havidas nas campanhas do amor, em que o alarve supunha ser consumado general. Havia 5 meses que o sobrinho do major Vilela se achava empregado, e ainda os chefes da repartição não tinham tido um só motivo de queixa contra ele. A dedicação era digna de melhor causa. Exteriormente, via-se em Luís um monge. Raspando-se um pouco, achava-se o diabo.
Ora, o diabo viu de longe uma conquista. Bom, eu vou parar por aqui. Eu já li até o capítulo 3, né? Eu li o 1 e o 2. Vou começar o capítulo 3 e vou parar por aqui, porque senão vai ficar muito longo. Vou dar um descanso para vocês, para não ficar muito cansativo para vocês e para mim também. E semana que vem a gente continua para saber se o Soares vai mesmo mudar, se ele vai continuar mesmo nessa vidinha dele, ou se as coisas vão desandar aqui. Bom, espero que vocês tenham gostado. Não se esqueça de se inscrever no canal, deixar o seu like e até o próximo vídeo. Tchau!